Olá, pessoal. Olá, professor Rômulo Medeiros, mais uma vez. E agora vamos fazer uma correção da prova, baseada no gabarito oficial que saiu também, mas havendo discordâncias quando eu achar que é preciso. No caso, falar que uma questão não foi tão legal, e aí já pode ser uma boa para pedir recurso. Vamos dar uma olhada na prova. No mais, o nível da prova foi ok, foi interessante. Vamos passar, então, por algumas questões, focando principalmente em alguns conteúdos, como desenho técnico e processos de fabricação. Então, vamos dar uma olhada, começando da questão 54. No que se refere a desenho técnico, julgue os itens a seguir. Na representação de um objeto por vistas ortográficas, na projeção ortogonal no primeiro diedro, o plano de projeção se situa entre o objeto e o observador. Lembrando que o número da questão varia. Para algumas provas, inverteu a ordem de algumas questões. Para essa prova em questão, essa é a número 54. Essa questão ela está incorreta, porque analisando uma projeção no primeiro diedro, aqui nós temos o que? A sequência. O observador, idealizado aqui, em seguida o objeto, e aí só depois o plano de projeção. Esse esquema pode ser visto para todas as vistas, superior, frontal e também lateral. Primeiro o observador, depois o objeto e depois o plano. É assim na projeção do primeiro diedro, como é na imagem. Para o terceiro diedro, aí já é diferente. Para o terceiro diedro, nós temos o observador, o plano e aí sim o objeto. Aí nós temos a sequência dita na questão, onde o plano de projeção está entre o observador e o objeto. Mas isso só ocorre no terceiro diedro. No primeiro diedro, isso não ocorre, por isso a questão está errada. Questão número 55. No que se refere a desenho técnico, julgue os itens a seguir. Uma folha no formato A0 possui área equivalente a 1 metro quadrado. Essa questão ela está correta. Se analisar o tamanho das folhas, a folha de A0 ela tem 1.189 milímetros por 841 milímetros. Fazendo esse produto dessa área, nós temos aproximadamente 1 metro quadrado, que esse realmente é o tamanho da área de uma folha A0. Questão correta. Questão 56. Linhas contínuas, estreitas e em zigue-zague destinam-se a planos de corte. Uma questão totalmente errada, totalmente incorreta. A linha contínua estreita em zigue-zague ela pode ser utilizada para cortes parciais ou vistas interrompidas, ou se o limite não coincidir com linhas traço pronto. Podendo ser também desenhos confeccionados por máquinas, mas não. A linha zigue-zague, que pode ser usada em cortes parciais, etc., não é utilizada para planos de corte. As linhas para planos de corte são do modelo aqui H, que são linhas traço e ponto estreitas, que são largas nas extremidades, geralmente no começo e no fim, e também quando ocorre alguma mudança de direção. Não é utilizada linha zigue-zague para planos de corte. Questão redondamente errada. Questão 57. Na interseção de linhas, quando uma aresta invisível termina angularmente em relação a uma aresta visível, estas devem se tocar. Caso haja uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então esta não toca a aresta visível. Parece um pouco confuso o enunciado, mas tudo que foi descrito nessa questão está de acordo com as normas de desenho técnico. Quando uma aresta invisível, que é uma linha pontilhada, termina perpendicularmente ou angularmente, como é dito na questão, em relação a uma aresta visível, como é mostrado nesse caso aqui, essa aresta invisível, ela toca. Então, pode ver que a linha pontilhada, ela toca a minha aresta visível. Essa é a forma correta, essa é a forma incorreta, onde ela não toca. Mas, se existir uma aresta visível no prolongamento,
da minha aresta invisível, então ela não toca. Então, essa é a forma correta, essa é a forma incorreta. A forma incorreta é tocando a aresta visível. Então, o que foi falado na questão está correto, a questão 57 está correta, então. Pulando agora para a questão 61, de desenho técnico, passando para metrologia. A metrologia utiliza conceitos de matemática aplicada, por exemplo, os algarismos significativos, utilizados para monitorar erros ao se representarem números reais na base 10. Corretíssimo, corretíssimo. Os algarismos significativos são muito importantes na metrologia, você saber qual é o algarismo duvidoso e os algarismos que você tem certeza do valor. Isso é muito importante. Representar na base 10 é a potência de 10, que é algo fundamental para medidas muito grandes ou muito pequenas. Então, tudo que foi falado na questão, coerente. Questão correta. Questão 62. A metrologia industrial adota conceitos e ferramentas que se concentram em processos industriais, possibilitando calibração, verificação e validação de processos industriais de maneira precisa e confiável. Faz todo sentido dizer que a metrologia industrial se concentra em processos industriais. Se estivesse falando de toda a metrologia, aí estaria incorreta a questão. Mas como está focada, restrita em processos industriais, está falando apenas de operações de processos industriais, como calibração, verificação, validação de processos industriais. Corretíssimo, nada a tirar nem pôr. Ainda sobre metrologia, a metrologia científica utiliza instrumentos laboratoriais, pesquisas e metodologias científicas, com base em padrões de medições nacionais e internacionais, para alcançar altos níveis de qualidade metrológica. Foi interessante que duas questões dividiram os dois ramos de metrologia, metrologia industrial e científica, e expressou muito bem, expressou realmente muito bem essa definição. Não houve confusão entre os termos, metrologia industrial focada em processos industriais e metrologia científica em laboratório, pesquisas, metodologias, etc., e, claro, com base nos padrões de mais alto nível, sejam eles nacionais e internacionais. Então, questão corretíssima, coerente também. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a Semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto. Você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Pulando agora para a questão 71, já focando sobre diagrama de aço-carbono. Acerca do diagrama de equilíbrio do aço-carbono, julgue os itens que se seguem. Ao se aumentar a temperatura de uma liga de ferro-carbono, a ferrita, que é o ferro alfa, de estrutura cúbica de corpo centrado, é transformada em austenita, de estrutura cúbica de face centrada. Essa questão está correta, coerente. Nós temos a ferrita, que ela tem essa estrutura cúbica de corpo centrado, onde existe um átomo no seu centro e 1/8 de átomo em cada vértice, como é mostrado aqui, e ao ser aquecida, ela se transforma em austenita. Isso se dá por conta da alotropia do ferro. O ferro ele tem essa propriedade de mudar sua estrutura cristalina, mudar a forma como seus átomos se organizam, e então acontece isso. A estrutura cúbica de face centrada não tem um átomo no centro, mas tem a metade de um átomo no centro de cada face. É isso realmente que ocorre. A questão 71 está correta. Questão 72. Acerca do diagrama de equilíbrio do aço-carbono, julgue os itens que se seguem. No ponto eutetoide, a liga de ferro-carbono é transformada de líquido para duas fases sólidas simultaneamente. Eu não coloquei aqui na imagem, mas a questão ela está incorreta.
Porque no ponto eutetoide, que é esse ponto de 0,76% e temperatura de 727 graus, ocorre a transformação da austenita, que é sólido, em ferrita e cementita, que são dois sólidos. Então, não é a transformação de um líquido para duas fases sólidas. Isso seria no ponto eutético, não no ponto eutetoide. Então, essa questão está errada. Questão 73. No diagrama de equilíbrio do aço-carbono, em que são representadas as fases e transformações que ocorrem em ligas de ferro e carbono, o eixo vertical representa a composição em porcentagem de carbono na liga, enquanto o eixo horizontal representa a temperatura da liga. Questão incorreta, a questão que olhou o diagrama de cabeça para baixo, talvez, porque nesse diagrama nós temos a temperatura no eixo Y, o eixo vertical, e no eixo X horizontal, nós temos a composição. O enunciado da questão falou o contrário, então é claro que a questão está errada, está incorreta. Questão 74 agora. Os ensaios não destrutivos são técnicas utilizadas para avaliar a qualidade, a integridade e as características de componentes, sem lhes causar danos permanentes ou destruição. Uma questão que aborda agora ensaios destrutivos e não destrutivos, sendo que essa questão abordou os ensaios não destrutivos. Serve para avaliar a qualidade, com certeza, avaliar porosidade, trincas, defeitos, e também a integridade, características, sem lhe causar danos. Exatamente, caso danos permanentes ou destruição. Coerente com o que são ensaios não destrutivos, eles não causam nenhum tipo de deformação, de dano, de ruptura, de corrosão e qualquer tipo de efeito. Eles realmente são não destrutivos, por isso são realizados quase sempre em peças, em produtos já acabados. Então, sim, está correto, enquanto que os ensaios destrutivos são feitos realizados em uma amostra de material e destroem essa amostra ou a danificam de alguma forma. Nos ensaios não destrutivos não acontece nada. Então, uma definição correta, uma questão correta do que são esse tipo de ensaios. Questão 75. A inspeção visual, ensaio não destrutivo, envolve a observação direta da superfície do material. A questão começa correta, porque a inspeção visual é sim um ensaio não destrutivo, mas ela nem sempre vai envolver a observação direta. Muitas vezes pode envolver a observação por meio de algum dispositivo de aumento, como uma lupa, como alguma câmera para observar alguma região muito estreita, por exemplo. Então, nem sempre a inspeção visual vai envolver a observação direta. Por ser uma questão que generalizou, que restringiu, no caso, essa aplicação desse tipo de ensaio, e existem exceções, então a questão está errada, incorreta. Questão 76. Quanto mais eletropositivo um elemento for, maior será a sua tendência de ganhar elétrons. Uma definição totalmente trocada. A eletropositividade tem a ver com a tendência do elemento de ceder, de doar elétrons. Então, quanto mais eletropositivo, mais ele tem chance de doar, de perder elétrons, e quanto mais eletronegativo ele for, mais ele tem uma chance de receber elétrons e assim reduzir, enquanto que quanto mais eletropositivo, ele tem a chance de oxidar. Uma questão que já envolve conceitos de corrosão. Um grande pulo agora para a questão 94. A soldagem com eletrodo de tungstênio TIG é um processo no qual a união dos metais é obtida pelo seu aquecimento com um arco estabelecido entre um eletrodo especial, consumível, revestido, e a peça que se deseja soldar. A alma desse eletrodo conduz a corrente elétrica e serve como metal de adição. Uma questão totalmente incorreta, totalmente errada. No processo TIG, não é usado um eletrodo consumível revestido, muito pelo contrário, é utilizado um eletrodo não consumível de tungstênio,
esse eletrodo de tungstênio não se consome, não atua como metal de adição. E o que mais a gente está falando sobre a alma do eletrodo, que conduz corrente elétrica e serve como metal de adição, não serve. Não é metal de adição, tem a ver com eletrodo consumível. Na soldagem TIG não utiliza eletrodo consumível. Aqui foi descrito o processo de soldagem por eletrodo revestido, que aí sim utiliza um eletrodo consumível revestido, e a alma, além de conduzir corrente elétrica, serve como metal de adição, mas não é soldagem TIG. E aqui na 95 nós temos o contrário, nós temos a inversão. Aqui é dito a questão: a soldagem a arco com eletrodos revestidos é um processo de soldagem por fusão, sim, correto, no qual é utilizado o calor gerado pelo arco, formado entre o eletrodo de tungstênio não consumível e a peça que se deseja soldar. Nesse processo, o arco elétrico produz energia térmica que impede a fusão localizada do material de base e de adição. Bom, como aqui falou de eletrodo de tungstênio não consumível, aqui descreveu o processo de soldagem TIG. Então, na questão anterior, falou soldagem TIG, descreveu o eletrodo revestido. Nessa questão, falou eletrodo revestido, descreveu soldagem TIG. Questão incorreta também. Os termos e definições foram substituídos e um adendo importante. No processo TIG, a fusão localizada ela não é impedida. Muito pelo contrário, é um benefício muito grande você ter uma fusão localizada, porque isso já reduz a ZTA e já concentra muito bem o arco elétrico, podendo aumentar a penetração, produzir uma solda de alta qualidade. Então, mesmo se a questão fosse sobre soldagem TIG, ao invés de eletrodo revestido, ainda seria um erro aqui na questão. Questão incorreta, questão errada. Questão 96 agora. A soldagem é o processo de união de materiais e a solda o resultado desse processo. Corretíssimo. Definição do que é soldagem, que é um processo, e definição de solda, que é o produto. Acredito que não tem dúvidas com relação a isso. Tranquila, questão bem simples, que ficou no final, pelo menos para essa prova. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto, você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Questão 97. No processo de fabricação por conformação mecânica, as peças alcançam o formato por meio de esforços mecânicos, que ocorrem geralmente na região plástica, onde as aplicações de tensões são sempre menores que a tensão de ruptura. Essa questão eu deixei ela em aberto porque eu acho que ela cabe recurso sim. Primeiro, porque falou sobre processos de conformação mecânica, alcançam formato por esforços mecânicos, até aí tudo bem, mas aí é dito que ocorrem geralmente na região plástica, também está correto, na verdade não geralmente, mas sempre na região plástica, então já é um erro aí, onde as aplicações de tensões são sempre menores que a tensão de ruptura. Então, assim, eu acho que essa questão é complicada porque quando está falando de tensões menores que a tensão de ruptura, aqui na região plástica, que é toda essa minha região, depois da minha região elástica, o que acontece? Essa é a tensão de ruptura, podem ser atingidas tensões maiores que a tensão de ruptura, pelo menos na nossa curva convencional. Na curva convencional, podem ser atingidas tensões maiores. Na curva de engenharia, que é a tensão real, a tensão de ruptura realmente é a maior do gráfico. Mas, assim, a tensão de engenharia, a curva de engenharia, ela é muito pouco utilizada. Então, eu não acho que essa questão esteja tão coerente. Eu acho que teve essa bagunça aí nas definições. Eu acho que pode caber algum recurso. Deixa eu só verificar.
qual foi o gabarito da questão. Eu acho que essa questão ela está como certa, a questão com esse enunciado aí. Acredito que ela está como certa. E não, eu discordo, eu acho que vale a pena caber um recurso quanto a ela. Eu acho que dizer que os esforços geralmente são na região plástica é um erro. Os esforços sempre são na região plástica, porque é uma deformação permanente. Se fosse conformação apenas no regime elástico, o material voltaria às suas dimensões originais, e a questão estaria... então, a questão se falou que estava certo, então não é, ela está errada. Enquanto essa aplicação de tensões sempre ser menores, depende do tipo de curva que você está falando, se é a curva convencional ou a curva de engenharia. Então, essa primeira parte ela está errada, a segunda parte gera uma certa ambiguidade. Não me recordo agora se o gabarito da questão diz que ela está correta. Vou verificar aqui rapidamente, mas eu acredito que não. Acredito que a questão realmente deve estar errada. Estou abrindo aqui só para não deixar vazio aqui. Essa questão aqui, ela está como certa. A 97, ela está como certa. Então, eu acho que ela ou estaria errada ou deveria ter de anulação. Então, eu acho que vale a pena caber recurso contra essa. Mas, muito bem. Vamos para a questão 98. No processo de fabricação por usinagem, dá-se forma à peça pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de materiais metálicos ou não, até serem atingidos a forma, dimensão e o tipo de acabamento desejados. Questão coerente, falou uma questão generalizada sobre o processo de usinagem geral. Por definição, é um processo de fabricação por remoção de cavaco, a para é um sinônimo de cavaco, pode ser feito em materiais metálicos, que é o mais comum, ou não. Pode-se usinar madeira, materiais poliméricos, em geral também, então não existe problema com relação a isso. Até serem atingidos a forma, dimensão e o tipo de acabamento desejados. Correto? Correta a questão, sem nenhuma dúvida. Questão 99. A corrosão consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio e constitui uma reação indesejada de um material, a qual ocasiona sua dissolução ou seu consumo, como a oxidação indesejada de um metal. Questão correta, coerente, bem básica, falando conceitos de corrosão, que pode ser por ação química ou eletroquímica, realmente é indesejada, na grande maioria dos casos, pode ocorrer a dissolução ou consumo do material, oxidação indesejada, corretíssima a definição. Questão número 100, a última da prova. Os processos de corrosão são considerados reações de redução dos metais, em que o metal age como oxidante, recebendo elétrons que são cedidos por uma substância existente no meio corrosivo. Nesse processo, os metais reagem com os elementos não metálicos presentes no meio, produzindo compostos distintos daqueles encontrados na natureza e dos quais foram extraídos. Questão totalmente invertida, totalmente bagunçada, inverteu todos os conceitos de corrosão. Primeiro, não são reações de redução. O metal, falando sobre o ponto de vista do metal ou do material, ele é não reduzido, ele é oxidado. Então, seriam reações de oxidação. No geral, são reações de oxirredução, porque um perde elétrons e o outro ganha elétrons. No caso, o metal age sim como oxidante, ele perde elétrons, ele oxida, só que aí ele não recebe elétrons. Aqui inverteu. Disse que o oxidante recebe elétrons e os elétrons são cedidos pelo meio corrosivo. É o contrário. O meio corrosivo ele vai retirar os elétrons dos metais, como está aqui analisando. É dito que os metais reagem com os elementos não metálicos, nem sempre isso é verdade, pode reagir com elementos metálicos ou não metálicos, e produz compostos que são exatamente iguais aos encontrados na natureza. Então, por exemplo, os materiais ferrosos, eles formam o óxido de ferro, voltando àquela forma mineral. Então, é o comum que os materiais voltem muitos materiais, eles voltem para a forma onde são encontrados na natureza.
porque essa forma da natureza é uma forma mais estável. Então, o que foi falado aqui, totalmente invertido, totalmente incorreto, questão errada, sem sombra de dúvidas. E é isso, pessoal. Esse é um comentário sobre algumas das questões. Espero que vocês tenham se dado muito bem nessa prova. O nível da prova foi interessante, mais ou menos o que foi visto em simulados, que foi visto em aulas ao vivo, em aulas teóricas, e é isso aí. Agora esperar a nota, desejo sucesso para todos vocês, e é isso aí, pessoal. Sucesso!